Imagine esta cena. Você está no meio de uma conversa aparentemente normal, quando alguém diz algo inesperado. Talvez uma crítica velada, um olhar que você interpreta como julgamento, um gesto que desperta em você um turbilhão de emoções. Sem pensar, você reage. Sua voz sobe, seus músculos ficam tensos. Você sente aquela necessidade ardente de se defender, se justificar, atacar. Tudo acontece em segundos, como se algo dentro assumisse completamente. No final do dia, quando a poeira baixa, você se pergunta por que sempre acaba no mesmo lugar. Com aquela sensação de exaustão emocional, seu coração exausto e sua mente repassando conversas que já passaram. Por que é tão difícil manter a calma quando você mais precisa? O que ninguém lhe ensinou e o que Carl Jung entendeu com extraordinária profundidade é esta verdade revolucionária. Você não reage ao que acontece lá fora, você reage ao que está vivo, não resolvido, esquecido ou reprimido dentro de você. Sempre que algo o irrita profundamente, o frustra a ponto de explodir ou o deixa com aquela sensação de vazio que você não consegue nomear, você não está vendo o outro. Você está se vendo refletido em um espelho que nem sempre quer olhar. Jung chamou isso de a sombra, aquele conjunto de aspectos que rejeitamos, escondemos ou negamos de nossa consciência, mas que ainda estão lá, influenciando silenciosamente cada uma de nossas respostas emocionais. É como se carregássemos dentro de si uma mala invisível cheia de feridas não cicatrizadas, memórias reprimidas e partes de nós mesmos que aprendemos a esconder para sermos aceitos. Eu quero que você se lembre de um momento específico em sua vida em que você se sentiu totalmente fora de controle. Não necessariamente um grande trauma que expôs sua dignidade, mas uma situação simples e cotidiana, onde sua reação foi completamente desproporcional. Talvez alguém tenha entrado na fila do supermercado, um comentário nas redes sociais inexplicavelmente o irritou, ou um ente querido disse algo aparentemente sem importância e você explodiu, como se tivesse tocado uma ferida profunda. Esse instante, por mais insignificante que pareça, contém mais informações sobre o seu mundo interior do que 1000 livros de psicologia. Porque aí, justamente naquele momento de perda de controle, mora uma verdade incômoda que poucos se atrevem a enfrentar. O problema não foi o que aconteceu, mas o que você interpretou que isso significava sobre você. E essa interpretação é carregada de memórias, crenças limitantes, feridas emocionais e emoções acumuladas que nunca foram totalmente digeridas pelo seu sistema nervoso. É aí que começa a nossa história, uma história que não é só sua. É a história de todos aqueles que já se sentiram arrastados por suas emoções, sem entender a origem dessa força destrutiva. É a história daqueles que buscam desesperadamente a paz interior, mas não sabem como se livrar do fardo emocional que carregam nas costas. É a história de quem está cansado de se sentir escravizado por seus impulsos, de quem viveu com a culpa de ter dito coisas dolorosas em momentos de raiva, de quem quis se desculpar profundamente, mas não encontrou coragem para fazê-lo. E é também a história de quem decidiu transformar aquela realidade de forma radical, aprendendo a verdadeira arte da calma interior. Porque, embora possa parecer que algumas pessoas nascem naturalmente calmas, a verdade é completamente diferente. A calma não é um traço de personalidade com o qual se nasce. É uma prática espiritual que é cultivada. Não é uma reação automática do sistema nervoso, é uma construção interna deliberada. Não é uma pose para parecer superior ou emocionalmente evoluído. É uma decisão corajosa que nasce de um profundo autoconhecimento e aceitação radical de quem somos. É lá que os ensinamentos de Carl Jung nos oferecem uma bússola extraordinária para navegar nas águas turbulentas do nosso mundo emocional. Jung entendeu que a mente humana é composta de múltiplas camadas, muitas máscaras inconscientes, muitas forças internas que competem entre si pelo controle de nossas ações. Reagir incontrolavelmente não é uma falha de caráter moral, como nos ensinaram quando crianças.
É uma consequência direta de não conhecer ou compreender nosso próprio mundo interior. Em um de seus escritos mais poderosos, Jung disse: "Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino." Esta frase é uma porta dimensional para a liberdade emocional, porque significa que se você aprender a ver o que está escondido dentro de você, se tiver a coragem de explorar aqueles cantos escuros de sua psique que prefere ignorar, poderá mudar radicalmente a maneira como experimenta a vida. Você será capaz de parar de reagir automaticamente e começar a responder conscientemente. Você será capaz de escolher suas ações com sabedoria, em vez de agir com base no automatismo emocional que o programa. Mas para alcançar esse nível de mestria interior, primeiro você tem que descer. Você tem que entrar no lugar mais difícil e desafiador de todos, você mesmo. Você tem que ter a coragem de olhar para si mesmo sem máscaras, sem justificativas, sem a narrativa heróica que você disse a si mesmo sobre por que você reage da maneira que reage. Para entender como funciona esse processo transformador, deixe-me contar a história de Marta, uma mulher inteligente, independente, com uma carreira sólida e uma família que a amava profundamente. Mas por dentro, ele vivia em uma tempestade emocional constante que ninguém podia ver de fora. Ela se irritava facilmente com o marido por pequenas coisas que não a afetavam antes. Ela se sentiu sobrecarregada com seus filhos por comportamentos normais da infância. No trabalho, uma sugestão construtiva de seu chefe foi suficiente para que ela sentisse que estava sendo menosprezada ou atacada por sua concorrência. À noite, Marta se sentia culpada e confusa por ter gritado, por ter se fechado emocionalmente, por não ter conseguido controlar suas reações, apesar de ser uma mulher madura e consciente. Ela tentou meditar, fazer yoga, escrever no diário, ler livros de autoajuda, mas nada parecia funcionar de forma sustentada. As mudanças foram temporárias, superficiais. Um dia, por recomendação de um amigo, Marta participou de uma conferência sobre psicologia profunda junguiana. Lá, ele ouviu pela primeira vez sobre o conceito de sombra. A princípio, a palavra parecia estranha, quase esotérica. O que realmente significa ter uma sombra psicológica? O palestrante explicou que todos nós carregamos uma parte não reconhecida de nossa personalidade. Tudo o que antes éramos forçados a esconder para sermos aceitos. Tudo o que nos envergonhamos, o que rejeitamos violentamente nos outros, o que projetamos sem perceber. É precisamente isso que nos faz reagir com tanta intensidade emocional a certas situações específicas. Não reagimos ao presente, mas aos ecos do passado que ressoam em nosso sistema nervoso. Marta ficou profundamente comovida, porque pela primeira vez em sua vida entendeu que sua raiva não vinha do momento presente, mas de um passado emocional que nunca havia sido visto, compreendido ou conscientemente integrado. Um profundo trabalho interior começou. Sempre que ela reagia desproporcionalmente, em vez de culpar o outro ou justificar seu comportamento, ela se perguntava: que parte de mim se sente atacada agora? Que ferida antiga está sendo ativada? Que necessidade não reconhecida está exigindo desesperadamente atenção? Às vezes ela chorava quando descobria que sua raiva escondia uma profunda tristeza que ela nunca havia expressado. Outras vezes, ele percebeu que sua impaciência era uma máscara para o medo do abandono. Às vezes, ela reconhecia que sua agressividade era a maneira desesperada de tentar não se sentir pequena, invisível ou insignificante. Gradualmente, Marta começou a notar uma diferença sutil, mas transformadora. As mesmas situações externas continuaram acontecendo, mas sua reação interna mudou. Ela aprendeu a observar suas emoções sem ser possuída por elas, a respirar antes de responder, a não se identificar totalmente com o primeiro impulso que surgiu. E naquele espaço sagrado que se abriu entre o estímulo e a resposta, ela encontrou algo que procurava a vida toda:
liberdade emocional. Essa liberdade é o verdadeiro segredo da calma que todos buscamos. Não se trata de suprimir emoções como se fossem inimigas, ou fingir que tudo está perfeitamente bem quando claramente não está. Trata-se de expandir sua consciência o suficiente para que você não se deixe ser completamente possuído por essas emoções quando elas surgirem. Trata-se de perceber uma verdade libertadora. Você não é sua reação emocional. Há algo mais profundo, mais sábio, mais forte em você do que qualquer estado emocional temporário. Jung o chamou de o eu, a totalidade de quem você é, além de papéis, máscaras e reações condicionadas. Esse eu autêntico só pode ser revelado quando você faz as pazes com sua sombra, quando você para de rejeitar partes de si mesmo e começa a integrá-las conscientemente. Nesta primeira parte da jornada para a calma, não quero dar técnicas superficiais ainda. Não quero que você se apresse em mudar seus hábitos externos sem entender as raízes internas. Primeiro, quero que você pare e olhe para si mesmo com honestidade brutal, mas compassiva. Que situações específicas o tiram completamente do seu centro emocional? Com quem você perde o controle previsivelmente? Que tipos de comentários, olhares ou atitudes o machucam mais profundamente? Estas não são perguntas casuais, são pistas valiosas que o levam diretamente ao coração do seu trabalho interior. Toda vez que algo te deixa profundamente zangado, há uma parte de você que está pedindo para ser reconhecida, vista, compreendida. Sempre que você se sente magoado pelas palavras de outra pessoa, é porque sua ferida emocional já estava lá, esperando. O outro apenas a tocou, como alguém acidentalmente pressionando uma ferida. E até que você vá para a fonte dessa ferida, até que você a cure pela raiz, você continuará a reagir da mesma maneira repetidamente. Jung costumava dizer que a neurose é, no fundo, um sofrimento da alma que não foi reconhecido pela consciência. É por isso que parar de reagir não é um ato superficial de controle mental. É um processo profundo de reconciliação consigo mesmo. É aprender a olhar para dentro com compaixão e coragem. É ousar ver o que você não queria ver e, nesse ato de ver, começar a curar o que estava fragmentado. Este primeiro passo requer uma humildade extraordinária, porque é infinitamente mais fácil culpar o mundo externo do que assumir a responsabilidade pelo próprio mundo interior. É mais confortável dizer: aquela pessoa me deixou com raiva, do que reconhecer: aquela pessoa ativou algo em mim que já estava lá esperando para ser ativado. Mas quando você realmente faz isso, quando você realmente assume essa responsabilidade emocional, algo muda profundamente dentro de você. Não muda imediatamente, não magicamente como algumas abordagens superficiais prometem, mas irreversivelmente. É como se uma parte de você, que estava dormindo há anos, finalmente acordasse. E esse despertar marca o início de sua verdadeira transformação emocional. Parar de reagir não significa parar de sentir intensamente. Significa aprender a sentir sem destruir relacionamentos. Significa aprender a nomear emoções sem culpar os outros. Significa aprender a estabelecer limites saudáveis sem a necessidade de atacar. Significa aprender a ouvir a si mesmo profundamente sem se julgar duramente. É o início de uma nova forma de estar no mundo, mais leve, mais consciente, mais autêntica. Você sabe por que às vezes não consegue deixar de gritar, desligar emocionalmente, discutir até a exaustão, chorar incontrolavelmente ou evitar situações importantes. Não é porque você é fraco ou fundamentalmente quebrado como pessoa. É porque seu sistema emocional foi programado muito antes que você pudesse escolher conscientemente como responder. Desde tenra idade, aprendemos, sem que ninguém nos explicasse diretamente, que certas emoções eram perigosas, vergonhosas ou socialmente inaceitáveis. Se chorássemos demais ou expressássemos vulnerabilidade, éramos chamados de fracos ou excessivamente sensíveis.
Se expressássemos raiva legítima pela injustiça, éramos punidos ou nos sentíamos culpados. Se fôssemos naturalmente vulneráveis, fomos ensinados que tínhamos que endurecer para sobreviver no mundo. Assim, sem nos apercebermos e sem termos outras opções, fomos construindo um muro invisível dentro de nós. Começamos a esconder partes essenciais do que sentíamos, e essas partes emocionais reprimidas não desapareceram magicamente. Tornaram-se impulsos automáticos, descargas emocionais incontroláveis, feridas que sangram toda vez que algo ou alguém as toca acidentalmente. Carl Jung descobriu algo revolucionário. Aquela parte que reprimimos durante a infância não desaparece. Torna-se nossa sombra psicológica. E a sombra não inclui apenas o que tradicionalmente pensamos como nosso lado negro, como raiva, inveja, orgulho ou medo. Também inclui aspectos luminosos que foram rejeitados, sua sensibilidade natural, sua ternura, sua criatividade espontânea, tudo o que em algum momento foi julgado negativamente e você decidiu se esconder para ser aceito. É como uma mala emocional cheia de memórias, reações e partes de si mesmo que você carrega inconscientemente e que é ativada ao menor gatilho que se assemelha às situações originais em que você aprendeu a se reprimir. Quero que você pense em sua infância, não necessariamente para reviver traumas profundos, mas para lembrar como os adultos importantes reagiram às suas emoções naturais. Você poderia chorar pacificamente quando algo doía? Você poderia ficar com raiva sem ser imediatamente punido ou silenciado? Você poderia dizer que estava com medo sem ser chamado de exagerado ou dramático? Foi aí que tudo começou. Porque a criança que você era intuitivamente entendeu que havia uma maneira certa de se comportar emocionalmente e outra maneira que era perigosa para sua sobrevivência emocional. E para sobreviver em seu ambiente familiar, você começou a reprimir, a se adaptar, a agir de maneiras que não eram completamente autênticas. Imagine esta situação. Uma criança cresce em um lar onde mostrar raiva é desaprovado e é constantemente punido. Toda vez que ele expressa aborrecimento natural com a injustiça, ele sofre rejeição emocional ou física. Então, ele aprende a ficar em silêncio, a sorrir mesmo que doa internamente, a manter tudo dentro de si para manter a paz familiar. Anos depois, quando adulto, essa mesma criança vive explodindo emocionalmente em momentos inadequados, grita por coisas aparentemente mínimas e depois se sente profundamente culpada. Por que isso acontece? Como sua raiva legítima não foi eliminada durante a infância, ela foi apenas empurrada para o inconsciente e, a partir daí, continua a pedir para ser ouvida, expressa, validada. A mesma coisa acontece com você, comigo, com absolutamente todos. Reações aparentemente desproporcionais não são erros de seu caráter. São chamados desesperados da alma, gritos internos de partes esquecidas clamando por atenção, compreensão e aceitação. E enquanto continuarmos a ignorá-los conscientemente, eles continuarão a sair de maneiras caóticas, argumentos destrutivos, ansiedade inexplicável, bloqueios emocionais, crises aparentemente irracionais. Mas aqui está a notícia mais esperançosa que você pode receber. O que foi aprendido emocionalmente pode ser desaprendido. O que é inconsciente pode se tornar consciente. O que está na sombra pode ser amorosamente integrado. E esse é o verdadeiro caminho para a calma duradoura. Não o controle forçado das emoções, não a repressão sofisticada, mas o reconhecimento amoroso de tudo o que vive dentro de você. Deixe-me contar a história transformadora de Samuel, um homem aparentemente calmo e educado, sempre paciente em público, que manteve um sorriso diplomático em quase todas as situações sociais. Mas dentro de sua casa, com seu parceiro, era completamente diferente. Ele se fechou emocionalmente, não falou sobre o que sentia, reagiu friamente, com silêncios penetrantes, com uma distância que machucou profundamente quem mais amava.
Seu parceiro constantemente pedia que ele falasse sobre o que sentia, para se abrir emocionalmente, mas ele simplesmente não conseguia. Algo dentro dele se bloqueava automaticamente, como se houvesse uma parede invisível impedindo-o de expressar vulnerabilidade ou necessidades emocionais. Até que um dia, em uma sessão de terapia profunda, Samuel se conectou com uma cena completamente esquecida de sua infância. Ela tinha 7 anos e estava chorando em seu quarto porque seu pai havia gritado injustamente com ela. Sua mãe entrou, viu-o chorar e disse-lhe com uma dureza que ele nunca esqueceria: "Pare de se fazer de vítima, os homens não choram, os homens resolvem." Naquele momento crucial, Samuel, a criança, tomou uma decisão inconsciente que marcaria décadas de sua vida emocional. Nunca mais ele mostraria dor. Nunca mais expressaria vulnerabilidade autêntica. Sua reação adulta de frieza emocional não foi insensibilidade, foi uma defesa antiquada e sofisticada. Era sua criança interior se protegendo da dor que antes era tão avassaladora que quase o destruiu. Você percebe o padrão que é revelado? Toda vez que você reage de maneiras aparentemente irracionais, há uma criança interior que está tentando se proteger da dor que já sentiu. E enquanto essa criança ferida não for vista, reconhecida, conscientemente abraçada, ela continuará a assumir o controle de sua vida emocional nos momentos mais inesperados. Isso não significa que você está condenado a repetir padrões para sempre. Pelo contrário, significa que você tem o poder extraordinário de voltar em sua história emocional e reescrever a narrativa interna. Você não pode mudar o que experimentou, mas pode mudar radicalmente a maneira como o carrega dentro de você. É aqui que a sabedoria de Jung se torna remédio para a alma. Ele nos ensina que a integração das sombras não é um evento único, é um processo, uma jornada. Uma prática diária de autoobservação, compaixão e verdade radical consigo mesmo. Sempre que sentir que está prestes a reagir automaticamente, faça uma pausa consciente. Não para evitar o que você sente, mas para ouvir a si mesmo mais profundamente. Pergunte a si mesmo com curiosidade genuína: que parte de mim se sente ameaçada agora? Que necessidade emocional está sendo ignorada? Essa raiva atual é realmente por causa do que está acontecendo agora, ou é algo muito mais antigo que está sendo ativado? Quando você faz isso de forma consistente, você começa a despertar do transe emocional. Você começa a quebrar o automatismo que tem dirigido sua vida. Você começa a trazer luz consciente para o que sempre foi escuro e inconsciente. E essa luz, essa consciência amorosa, é precisamente o que transforma seu mundo interior e, por extensão, seu mundo exterior. Eu sei que este trabalho não é confortável ou fácil, porque envolve vê-lo sem as máscaras de proteção que você usa há anos. Envolve perceber que muitas de suas reações automáticas não são culpa do mundo exterior, mas reflexos do que você ainda não curou internamente. Mas também sei que é um dos atos mais corajosos e amorosos que você pode fazer por si mesmo. Porque quando você cura suas reações inconscientes, você quebra um padrão ancestral que pode levar gerações. Você interrompe uma cadeia de dor emocional que foi transmitida automaticamente. Você dá a seus filhos, seus amigos, seu parceiro, sua comunidade, uma versão mais consciente, mais livre e mais amorosa de si mesmo. E o mais importante de tudo, você se liberta do ciclo interminável de culpa, reação e arrependimento que tem drenado sua energia vital por muito tempo. Este trabalho profundo é sobre maturidade emocional autêntica, crescimento real que transcende técnicas superficiais. Trata-se de entender que a calma duradoura não é alcançada eliminando conflitos externos de sua vida, mas construindo uma base interna tão sólida que nada pode abalá-lo sem sua permissão consciente. Jung disse: "Não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente." Esse é o nosso chamado evolutivo. Não fingir que tudo está perfeitamente bem quando claramente não está.
mas olhar para o que está doendo com o coração totalmente aberto. Não procurar técnicas rápidas de controle emocional, mas se comprometer com uma autenticidade radical que transforma desde as raízes. E isso não significa que você vai parar de sentir intensamente. Pelo contrário, significa que suas emoções deixarão de controlá-lo compulsivamente. Você será capaz de chorar sem se sentir fraco ou envergonhado. Você será capaz de estabelecer limites firmes sem sentir culpa destrutiva. Você será capaz de ficar com raiva quando apropriado, sem machucar aqueles que ama, porque você terá recuperado o poder soberano sobre si mesmo. Feche os olhos por um momento e imagine que você está caminhando por um caminho cercado por árvores antigas. Há um silêncio profundo. Apenas o vento pode ser ouvido acariciando as folhas com infinita delicadeza. Cada passo que você dá é leve, presente, consciente. Sua mente não corre para o futuro com ansiedade, seu peito não é apertado por ressentimentos do passado. Você não está esperando que algo ruim aconteça. Você não está se defendendo de fantasmas. Você está lá, inteiro, conectado, profundamente calmo. Lembre-se desta verdade fundamental. Você não é suas reações emocionais. Você é o espaço consciente que os contém. Você não é sua raiva, ou sua ansiedade, ou seu medo. Vocês são a consciência capaz de observá-los, de abraçá-los e de transformá-los. E quando você vive a partir desse entendimento, sua vida muda radicalmente porque você para de procurar culpados externos, para de brigar com o mundo e começa a construir um templo interno de calma, onde tudo é bem-vindo, onde você não precisa mais se defender constantemente da vida. Como disse Jung, a calma não é alcançada eliminando o caos externo, mas iluminando o caos interno. Quando você se torna iluminado por dentro, o exterior perde seu poder destrutivo sobre você. Há uma verdade que, embora nos doa reconhecê-la, nos liberta. Os relacionamentos mais próximos não apenas revelam o melhor de nós, mas também despertam implacavelmente o que ainda não está curado. Seu parceiro, seus filhos, seus pais, seus colegas de trabalho não estão lá por acaso em sua vida. Eles estão lá porque, através deles, sua alma tenta evoluir, crescer, curar feridas que, de outra forma, permaneceriam ocultas. E é precisamente neste contexto relacional que a arte de não reagir é verdadeiramente posta à prova. Porque é relativamente fácil ficar em paz quando você está sozinho, em meditação ou lendo um livro inspirador. O verdadeiro desafio é permanecer nessa paz quando alguém grita com você, sistematicamente o ignora, o desafia ou desperta aqueles fantasmas emocionais que você pensou ter superado. Carl Jung disse algo revolucionário. Os conflitos mais dolorosos não ocorrem entre pessoas reais, mas entre projeções inconscientes. Você sabe o que isso significa? Que muitas vezes você não está realmente discutindo com seu parceiro, mas com a figura interna de seu pai ou mãe que vive em seu inconsciente. Você não está genuinamente zangado com seu chefe atual, mas com uma velha ferida relacionada à autoridade que nunca conseguiu fechar totalmente. E assim, o trabalho mais profundo que você pode fazer não é tentar mudar os outros para atender às suas necessidades emocionais, mas tornar consciente o que você está inconscientemente projetando neles. Vou te mostrar com uma história que vai mudar sua perspectiva. Sebastian tinha 35 anos quando seu relacionamento com a namorada se tornou um campo de batalha emocional. Ele constantemente sentia que ela o controlava, que ela o questionava sobre tudo, que ela o fazia se sentir profundamente inadequado como homem e como casal. Cada conversa se tornava uma discussão. Cada sugestão dela parecia uma crítica devastadora. Em terapia profunda, Sebastian percebeu algo que mudou completamente sua vida. Não foi sua namorada que o fez se sentir inadequado. Foi sua própria ferida não curada com seu pai, que ao longo de sua infância o fez sentir que nunca foi bom o suficiente,
inteligente o suficiente, bem-sucedido o suficiente. Então, toda vez que sua parceira fazia um comentário completamente normal e construtivo para ele, seu corpo automaticamente revivia aquela humilhação infantil e reagia com raiva defensiva ou silêncio pungente, não porque ela o estava atacando, mas porque ele interpretava qualquer feedback como confirmação de sua inadequação. Se essas palavras ressoaram profundamente dentro de você, se você as sentiu tocar feridas que você pensava que estavam esquecidas, mas estavam esperando para serem curadas, compartilhe esta mensagem com alguém que também está navegando nas águas turbulentas de suas emoções. Curta este vídeo para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo transforma vidas reais e pode alcançar mais pessoas que precisam desesperadamente ouvir essas verdades. Inscreva-se em nosso canal para continuar essa jornada de profundo autoconhecimento através da sabedoria revolucionária de Carl Jung. E conte-nos nos comentários o que você descobriu sobre si mesmo ao observar suas reações mais intensas. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para entender seu próprio caminho para a calma. Escreva nos comentários: eu priorizo minha calma. Se você estiver pronto para se comprometer com esse trabalho interior que transforma não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Lembre-se, a verdadeira calma não é a ausência de emoções intensas, mas a presença consciente que as abraça e transforma. O segredo é parar de lutar contra o que você sente e começar a entendê-lo com o coração aberto.